Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado por estarem presentes. Sei que vieram cá mais por causa de ver o treino da Académica propriamente para nos ouvir falar, mas, uma vez por outra, também o temos que fazer. Na quinta-feira passada, houve uma Assembleia Geral da Académica, onde pretenderíamos aproveitar a presença dos sócios para explicar todo o processo que presidiu à constituição da Sociedade Desportiva Municipal por Cotas. E o que se verificou é que, muito estranhamente, houve um ambiente preparado já, verificou que havia um ambiente preparado, um ambiente, podemos dizer que era muito negativo na Assembleia Geral. Negativo, um ambiente de intimidação, de insulto, às vezes até de ameaças a quem falava e quem dizia e apresentava determinados pontos. Um ambiente que, aquilo que podemos dizer, é tudo menos um ambiente de uma Assembleia Geral da Académica. Um ambiente anti-académica, um ambiente de qualquer outro clube, mas não da Académica UAF. E isso é um primeiro ponto que devo realçar pela negativa. Nunca vi uma Assembleia Geral em que o ambiente criado fosse tão negativo, tão pouco, tão contra aquilo que é os ideais e a maneira de ser da Académica. Lembravam-me, a certa altura, aquilo que a comunicação social descreveu de outros clubes, mas nunca da Académica. Esta direção sempre se pautou pelo melhor relacionamento e pelo mais estrito cumprimento dos estatutos e daquilo que é o interesse superior da Académica e dos seus associados. E esse é um ponto de que não prescindimos. A Académica, enquanto nós aqui estivermos e nós o pudermos influenciar, estará sempre fora da política, dos interesses políticos e da politiquice mais baixa. Sabe-se hoje que havia grupos que nos bastidores e semanas antes da própria Assembleia Geral concertaram que a posição era: vamos chumbar o orçamento. Nem conheciam o orçamento, nem queriam saber se era bom, se era mau, se era preto, se era branco, se era azul. A posição foi desses grupos: vamos chumbar o orçamento. Sem com isto perceberem aquilo que estavam a querer atingir negativamente. Atingir a própria Académica, atingir o setor da formação, atingir a imagem, atingir a forma de estar, sem mínimo discutir o mérito ou demérito do próprio orçamento. Quando, e vamos ser muito claros, nós colocámos um ponto que nenhum outro clube que fez até agora SADs ou SEDUCs colocou. É a totalidade das cotas sociais dos adeptos, dos nossos sócios, na Associação Académica, permanecer na Associação Académica de Coimbra, organismo autónomo de futebol. Nem um cêntimo passou para a SEDUC. Nenhum outro clube em Portugal fez. E este orçamento, que é o orçamento para os sócios, com os sócios, em que os sócios da OAF continuam a ver os seus cotas ficarem na OAF, foi chumbado por grupos que, de facto, nos bastidores concertaram esta posição, sem quererem discutir o mérito ou demérito. São pessoas que, no fundo, ou algumas delas, obedecem talvez a um calendário político ou de politiquice que eu gostaria de dizer e que nós gostaríamos de dizer que queremos completamente arredar da Académica, calendário desse que, estranhamente, até aparece na própria proposta de uma Assembleia Geral Extraordinária, assim, subscrita por algumas pessoas, que diz que a Assembleia Geral Extraordinária deve ser a 1 ou 15 de setembro, ou então depois de outubro, por causa das eleições autárquicas. O que é que a Académica tem a ver com as eleições autárquicas? O que é que uma Assembleia Geral Extraordinária da Académica, para analisar hipoteticamente, analisar
uns estatutos numa sociedade esportiva unipessoal por cotas têm a ver com a Assembleia, com as eleições autárquicas? Pois é isso que está escrito na própria proposta apresentada ao Presidente da Assembleia Geral. Por aqui se vê, de facto, muitas dessas pessoas, a única coisa que têm é interesses de calendário político, para os quais a académica é apenas um mero peão, um peão importante, sem dúvida, porque a académica, neste momento, é possível, tem interesse, foi bem gerida, desportiva e financeiramente, tem interesse, de facto, para um conjunto de pessoas poderem, agora sim, tentarem outra vez, ou algumas pela primeira vez, sabe-se lá, tomar conta da académica. Não quando as coisas eram difíceis, porque, de facto, verifiquei dentro desses grupos que havia muitas pessoas que há 7 anos, há 8, 9 anos, não apareciam numa Assembleia Geral. E algumas nunca tinham aparecido. E dessas, muitas daquelas pessoas estavam presentes. Não vão ao futebol, porque temos a ocasião de verificar os nomes e confrontar com a existência ou não de bilhetes pontuais ou bilhetes de época, que são sócios. Não vão ao futebol, grande parte deles, há 5 anos, 6 anos. Ou se não, vão com convites, ou para alguns camarotes, onde são convidados. E foram essas pessoas que eles tiveram para chumbar o orçamento, de que não se falou minimamente. Nós, direção da Associação Académica e direção da SEDUC, que também aqui estamos, gerência da SEDUC, queremos trabalhar com os sócios, e isso é fundamental. E queremos trabalhar com todas as outras entidades de Coimbra, porque isso é que pode engrandecer as nossas modalidades. É o caso do futsal, onde um trabalho conjunto, coordenado, que também a certa altura tentou ser boicotado, com a Direção-Geral da Associação Académica, em que, a partir de um primeiro dado, que era a necessidade de haver futsal universitário, porque, segundo as palavras do próprio Presidente da Direção-Geral, 40% do desporto universitário a nível de europeus e mundiais é da modalidade de futsal. E pretendia criar cada vez mais uma capacidade para o futsal universitário que ele sentia e sente estar a ser ultrapassado pela Universidade de Braga, ter competitividade a nível nacional e internacional. Como sabem, já fomos campeões mundiais de futsal universitário. E a partir de uma equipe, que era a equipe sénior, poderia ser transferida, porque nós, Académica OAF, continuaríamos com os escalões de formação, ele próprio, e não o disse na Assembleia Geral, que é estranho, ele próprio pediu a transferência de todos os escalões de formação, dizendo também que, inclusivamente, queria criar futsal feminino e queria criar escolas de benjamins, escolas de futsal, a nível da formação, dos 10, 11 anos, 12 anos. Volto a dizer, quando as pessoas não têm memória ou a política mais baixa entra em jogo, não é possível um diálogo nem um debate sereno. Mas nós tentamos manter sempre uma posição de debate sereno, mesmo perante posições ambíguas ou de esquecimento, como verificamos ocorrer. De facto, o que se passou na Assembleia Geral foi a tentativa de se falar única e exclusivamente, ou de se enganar, melhor dizendo, não é falar, de se intoxicar a opinião dos associados via aquilo que seria o calendário desses grupos, ou de algumas das pessoas que estavam inseridas nesses grupos, intoxicar a opinião sobre aquilo que foi o processo de constituição da Sociedade Desportiva Unipessoal por cotas. Como sabem, em 25 de maio foi aprovado a Constituição, a opção, melhor dizendo, da Constituição da Sociedade Desportiva Unipessoal por cotas. Em 27 de maio foi decidido fazer o pedido de certificado de nome social, designação social, que foi entregou a 9. Em 31 de maio nos foi aceite a designação, a famosa designação Académica de Coimbra Futebol SEDUC, que agora, felizmente, já foi corrigida. A partir de 31 de maio, o grupo que trabalhou na parte estatutária fez o seu trabalho num tempo recorde
e praticamente a 10 de junho tinha um documento preparatório feito, com o qual dialogou com os restantes clubes, porque todos os clubes que estavam a formar SLUCs pela primeira vez tinham alguns dos mesmos problemas que nós tínhamos, com as conservatórias, nomeadamente com a de Sinfãs, foi aquela que registrou o maior número de SLUCs de clubes a nível nacional, com o ROC, porque tínhamos de verificar de forma que avaliávamos os ativos, e obviamente que este trabalho, que no final tinha uma única entidade responsável pela possibilidade ou não da académica ser uma SLUC, que é Conservatória de Registro Comercial, esta entidade final deu-nos as suas opiniões ao longo desses 10 dias, desses 12 dias a partir de 10 de junho até 21 de junho, onde definitivamente disse que os estatutos da Académica de Coimbra Futebol SLUC Limitada estavam corretos e estavam conformes os estatutos da Associação Académica de Coimbra, o Organismo Autónomo de Futebol. Portanto, isso foi claro desde o início, porque a Conservatória de Registro Comercial em Portugal é a única entidade que pode registar ou não registar contratos sociais. Portanto, a SLUC só podia ir para a frente se estivesse de acordo com os estatutos da ACOAF. Estava de acordo com os estatutos da ACOAF. Disso não há a menor dúvida, e quem, volto a dizer, tentando intoxicar e enganar os seus associados, disse que não estava de acordo com os estatutos da ACOAF, ou não conhece aquilo que são os estatutos, ou quis deliberadamente enganar, ou então é uma pessoa que não está a fazer nada, nem contribuiu para o debate sereno que se pretendia sobre esta situação. Portanto, um ponto claro é que há uma validade inequívoca dos estatutos da SLUC face aos estatutos da ACOAF. Disso não haja a menor dúvida. E os prazos a cumprir foram apertadíssimos e conseguimos cumpri-los. Apertadíssimos e conseguimos cumpri-los. A 24 de junho, a 23 de junho, tínhamos a certidão e logo a seguir, 24 de junho, fizemos o registro e entregámos todos os documentos na Liga Portuguesa de Futebol Profissional, de maneira que a equipe pudesse ser inscrita. Se repararem no comunicado da Direção da Académica, o AF, logo a seguir às eleições, tudo aquilo que lá foi colocado foi exatamente cumprido. Era preciso formar a SLUC, era preciso inscrever a equipe, era preciso fazer todos os procedimentos naturais e administrativos para que a Académica estivesse a poder competir na Primeira Liga de Futebol Profissional. É isso que aconteceu. É bom que se diga ainda que, no processo de conversações e análise, e quando se diz conversações e análise é com o Conservatório, porque, em última análise, volto a dizer, era ela que dizia que estatutos e como é que se podia constituir, houve situações onde nós pretendemos ir muito mais longe que quaisquer outros estatutos conhecidos. E há uma proposta de estatutos, que vocês conhecem, que foi elaborada por um conjunto estimável e estimado de associados, no Clube dos Veteranos de Coimbra. E podemos dizer que fomos bem mais além, em termos restritivos, do que os estatutos diziam a nível daquilo que são as obrigações e as capacidades dentro da SLUC, dos diversos órgãos de gerência, da Assembleia Geral e fiscalização. Em alguns casos são idênticos, em outros casos fomos muito mais longe, fomos muito mais restritivos. Nomeadamente, é bom que se diga, em primeiro lugar, nos estatutos do Fernandes diria que os 250 mil euros de realização de capital social era com transferência de espécie. Nós não fizemos. A realização de capital social foi integralmente feita em dinheiro. A transferência que fizemos de ativos foi muito simples. Só transferimos os ativos que eram os contratos desportivos de jogadores e treinadores. Nem sequer os direitos económicos. Foi outra coisa que é bom que aqui se diga de forma clara, que foi um intoxicar e uma tentativa de enganar associados, nem sequer os contratos, os direitos económicos dos jogadores transitaram para a SLUC. Os direitos económicos dos jogadores
ficaram na ACOAF. Ou seja, se um jogador for vendido, é a ACOAF que recebe. Aí está mais uma forma de protegermos e valorizarmos o papel da ACOAF. Por isso, associados que diziam que não é aceitável que esteja a zeros a valorização ou a avaliação de cada jogador que transita da ACOAF para a STUC. Mais uma vez diz, ou são ignorantes, ou são incompetentes, ou querem enganar os associados, ou de facto não percebem nada do que está aqui a ser dito, porque os direitos económicos ficaram na ACOAF. Ou então, são pessoas que, afinal, são tão STUCs como anti-STUCs. Não querem a STUC se a STUC não for o melhor para a ACOAF. Mas não, nós queremos exatamente a STUC seja o melhor para a ACOAF. Por isso os direitos económicos dos jogadores ficaram na ACOAF, por isso os bens ficaram todos na ACOAF. Esta academia, o pavilhão Jorge Agino, o Stilize, tudo o que é bens materiais da ACOAF ficou na ACOAF. Nada foi transmitido para a STUC. As cotas. As cotas, que já referi há pouco, que eram todas integralmente 100% na ACOAF. Todos os senhores são jornalistas, representando vários jornais ou órgãos de comunicação social. Eu faria um desafio em relação às cotas sociais. Vejam nas outras STUCs e das SADs que percentagem de cotas sociais, em média, transitaram para as respectivas SADs e STUCs. Entre 100% e 75% em quase todas elas, que transitaram. Nós fizemos transitar 0%. É esta STUC, a STUC pró a ACOAF, a STUC que protege, que valoriza a ACOAF, que quisemos apresentar aos associados. Uma STUC em que, ainda mais, o papel e as responsabilidades e aquilo que são as possibilidades de realizar de Conselho de Gerência e da Assembleia Geral eram muito mais limitadas que qualquer outro documento que nós verificamos, seja um documento que foi bem elaborado pelo Núcleo de Veteranos, seja de todos os outros clubes. É outro desafio que vos faço. E comparem os estatutos da ACSLUC com os das outras STUCs e vejam como foi muito mais limitado os deveres e as obrigações dos responsáveis da STUC, da Académica. Mas estes estatutos são imutáveis? Não. Como ouviram, eu próprio anunciei que, não sendo de facto em julho um momento ideal para estarmos a discutir estatutos com os associados, estamos em período pré-férias, que a partir de 1 de setembro, portanto, no regresso daquilo que é o período normal, de agosto, onde o maior número de pessoas estão em férias, a partir de 1 de setembro, se vai proceder da seguinte forma. Vai-se elaborar e enviar uma comunicação aos associados, a todos os associados da Académica, dando conta de qual foi o processo de formação da STUC e anexando os estatutos da STUC, de forma que todos os associados, e não só grupos isolados, ou grupos que se vão constituindo de forma a cumprir calendários políticos ou pessoais, possam avaliar e possam tecer considerações e dar sugestões para a melhoria, para aquilo que os estatutos podem vir a ser. Sendo óbvio que há contornos que não podem ser alterados, porque há o Código das Sociedades Comerciais e há as leis gerais que têm de ser cumpridas. Portanto, cumpram as leis gerais. Se houver boas ideias, se houver boas sugestões, elas serão acolhidas. E acolhidas por quem? Foi também referido de forma muito brevemente, mas aqui de uma forma mais completa, que vai ser constituída uma comissão de poucas pessoas, incluindo elemento de Conselho Fiscal, da Assembleia Geral, da Direção e um elemento da Académica, um sócio da Académica, podemos dizer de referência, que esteja fora daquilo que é
hoje em dia, a direção ou os órgãos sociais eleitos da Académica, mas um sócio que podemos dizer de referência, um sócio que em princípio deve ser um jurista para ajudar também na análise dessas sugestões. Comissão essa que no final de outubro, inícios de novembro, com todas as sugestões acolhidas, fará uma proposta para que os estatutos possam ter essa melhoria que se pretende. E essa proposta entende a direção da Académica que deve ser enviada para uma Assembleia Geral referendária. Porque, vejamos, os senhores estão aqui e, julgo que sem exceção, acompanharam a revisão dos estatutos da ACOAF. Faço-vos uma pergunta. Quanto tempo demorou esses estatutos a serem alterados? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Desde que a proposta veio da Comissão até serem corrigidos e aprovados definitivamente. Porque a aprovação era geral, depois era ponto a ponto, depois havia 1 ano e meio foi quando demorou a ser aprovados a alteração dos estatutos. Imaginem o que era estarmos a fazer assembleias que demorassem meio ano ou 1 ano, a Académica nem sequer tinha sido inscrita, como é evidente. Para além de que, como disse, há uma validade inequívoca dos estatutos que estão em vigor. Mas então, haverá uma Assembleia Geral referendária, ou seja, todos os sócios, não é Assembleia Geral ordinária, é referendária, todos os sócios serão chamados a pronunciar-se no sentido de avalizarem ou não a proposta que essa Comissão tiver elaborado. É assim que nós podemos fazer, é trabalhar sempre com os sócios, trabalhar sempre em prol da Académica OAF, trabalhar sempre em prol daquilo que é Coimbra, daquilo que é o esforço de cada pessoa, do esforço de cada entidade, organização, seja no futsal, seja na formação, seja na Câmara, seja na Universidade, seja no desporto em geral, ou qualquer outra iniciativa, porque só assim é que entendemos que a Académica OAF e agora a Académica STUC se devem integrar. Nós estamos aqui sempre para somar e não para entrarmos nos domínios da política ou da politiquice, entrarmos nos domínios dos calendários dos interesses pessoais ou político-partidários, poderíamos dizer, porque não é para isso que a Académica serve. E não é por isso, com certeza, que a Académica deve continuar a servir. Entretanto, e para concluir, ou melhor dizendo, não é entretanto, para concluir, devemos dizer que, paralelamente, o mês de junho e agora julho foram meses muito fortes em termos de trabalho para a formação da equipe de futebol. Foi feito um trabalho de grande responsabilidade, de muito critério. Devo dizer que as pessoas que aqui estão na mesa e muitas outras, diretor esportivo, treinadores, corpo técnico, que simultaneamente, o treinador, não se esqueçam, estava a fazer o curso onde ficou muito bem classificado, acho que um dos melhores classificados, ranking, e é bom dar-lhes os parabéns pelo resultado que teve. Todas estas pessoas que aqui estão e muitas outras trabalharam arduamente em paralelo. Tínhamos a SEDUC, tínhamos a Constituição, tínhamos tudo aquilo que, parecendo que não, é fundamental para fazer, desde abrir contas, desde saber que os funcionários é que andam para um lado e para o outro. É tudo fundamental para fazer, mas tínhamos também de formar aqui futebol. E para isso, e para haver o mínimo de erro possível, houve muito trabalho paralelo no mês de junho e julho, ainda não acabou, com certeza, para a formação da equipe de futebol. E é com uma mensagem final de estabilidade, de confiança e estabilidade, que queremos dar aos associados, porque esta direção e estes órgãos sociais da Académica OAF e agora da Académica SEDUC nunca quererão algo que não seja o interesse da Académica OAF, em primeiro lugar, e o respeito pelos associados como pano de fundo, porque só com os associados é que nós conseguimos fazer uma Académica mais forte. E é com os associados que vamos fazer essa Académica mais forte já
na equipe de futebol. Temos tido uma pré-temporada muito trabalho, de bons resultados, mas não é os bons resultados da pré-temporada que vão fazer com que a temporada seja boa. O que importa é que os sócios estejam com a equipe, que os sócios digam presente, seja amanhã na Nazaré com o Setúbal, seja principalmente no domingo com o Raio Vallecano, a equipe que terminou no 8º lugar o Campeonato Espanhol, desloca expressamente a Portugal para jogar a Académica, numa parceria que se desenvolva em anos futuros, que vai disputar as pré-eliminatórias da Liga Europa, uma equipe muito difícil, e onde gostaríamos muito que, mesmo sendo dia 4 de agosto, que é um domingo, houvesse uma moldura de público, de associados, adeptos e simpatizantes, grande no nosso estádio. O encontro será aberto, portas abertas, não haverá custo para os associados, vai ser transmitido na Sport TV, vai ser com uma grande equipe espanhola, com uma grande equipe portuguesa, que é a Académica e que todos nós gostamos, e por isso gostaria muito que os sócios estivessem presentes e mostrassem que, de facto, a Académica pode fazer um grande campeonato, sim, pode fazê-lo, mas esse campeonato esportivo só pode ser, de facto, muito forte se os sócios estiverem presentes desde já, desde o próximo domingo, com a Académica. Muito obrigado.